Gente, assim, o Ramon Dias, ele passa a impressão de estar largando as Copas, de estar abandonando as Copas, tá mostrando assim. Hoje, vamos lá, vamos parar de conjecturar e falar da prática, da real prática. Ele perde o José Martínez no começo do jogo, e ao invés dele trocar um volante por outro, estava 1-1. E aí eu acho, eu só tenho essa leitura, essa impressão, de que talvez aquele jogo contra o Flamengo ele tenha ficado na cabeça do Ramon, do tipo assim, poxa, a galera reclamou que eu não fui para cima do Flamengo com um jogador a mais. Então agora eu vou ser ousado, agora eu vou meter o louco. Só que ele foi completamente estúpido ao não fazer a leitura correta. Ok, que beleza, você precisa do resultado, você está jogando em casa, é o primeiro jogo, para você poder fazer a vantagem. Só que ele abriu o meio-campo, ele abriu completamente o meio-campo do Corinthians. E ele colocou um jogador, além de tudo, ele colocou um jogador que não entregou nada ofensivamente para ele. Ele tira um volante, porque precisava naquele momento o José Martínez, e ele coloca o Romero. É, quando eu confesso para vocês, eu estava aqui ajeitando as coisas dos meus pequenos, com o celular na mão, assim, meio que naqueles momentos ali, só ouvindo o que estava acontecendo. Daqui a pouco eu ouço que o Romero vai entrar, porque alguém machucou. Eu não tinha visto que era o José Martínez. Eu falei assim, caramba, nossa senhora, o Corinthians perdeu o Memphis ou perdeu o Yuri Alberto. Porque se ele for botar o Romero agora, no primeiro tempo, putz, ele perdeu um atacante, né? Pô, que azar, juro para vocês. Tô com o celular aqui, subo pro quarto ali e tal, de repente ué, Martínez? Aí eu até comentei com a minha esposa, Mila, eu falei, mas vai entrar o Romero. Ela falou, não pode entrar o Romero, vai sair um volante. Eu falei, pois é, mas eu ouvi que vai entrar o Romero. E a gente ficou alguns minutos, assim, meio que não acreditando no que estava acontecendo. Porque era exatamente essa troca que o Ramon estava programando. Tirar o Martínez e colocar o Romero. E eu pensei assim, bom, sabe quando te bate a sensação assim, cara, tipo assim, tem tudo para dar merda. Mas assim, beleza, vamos esperar, o Corinthians precisa ganhar. E aí me veio na hora, eu falei, ele ficou com aquilo na cabeça de que o torcedor pegou no pé dele, porque ele com um jogador a mais não foi para cima, não amassou, não esmagou o Flamengo, ficou segurando a alteração para o intervalo, não foi ousado. E aí o que ele pensou? Bom, agora eu vou meter o louco. Vou tirar um volante que eu tô precisando e vou colocar mais um atacante. Eu já tenho o Carrilho, que faz essa função ali por dentro, e o Charles. E aí ele teria Carrilho e Charles como dois volantes, o Rodrigo Garro na meia armação e três atacantes. Sabe quando esse sistema com três atacantes funcionou, sob comando do Ramon Dias? Eu não lembro. Eu não lembro. Os melhores jogos do Ramon no comando do Corinthians foram com três zagueiros ou três volantes. Ele simplesmente rasgou isso, rasgou nos últimos jogos. E vendo que não deu certo, ele insistiu. No primeiro tempo, contra o Racing, com o jogo 1-1, precisando ganhar. Aí beleza, aí acontece o gol do Yuri Alberto, golaço, o segundo gol. Bom, o Corinthians toma a frente, mas aí tem o intervalo e o Racing provavelmente iria corrigir o que estava acontecendo. E começou a perceber que o Corinthians estava dando muito espaço. E aí tem uns erros de encaixe, que eles são individuais e táticos e coletivos, mas eles são acima de tudo de encaixe. O Charles estava visivelmente morto, assim, arrebentado. O gramado não ajudou, a chuva prejudicou e tudo, mas o Charles estava morto. Só que estava só o Charles e o Carrilho, que é um jogador até ofensivo, mas que ele faz muito bem essa função. Acho até que jogou uma boa partida individualmente falando, tecnicamente falando. Taticamente, ele estava meio abandonado, a própria sorte ali junto do Charles, quando o Racing começa a ocupar o meio-campo do Corinthians. E aí tem o segundo gol, é uma piada, gente. O primeiro é numa falha já, em duas falhas ali, né? Três, na verdade, né? Porque tem o desvio do Kaká, tem a antecipação no André Ramalho e tem o Hugo Souza lá no meio da área, paradão lá, esperando a morte da Bezerra. Então, você tem um erro assim, coletivo, individual, né? Impressionante, com tudo que aconteceu no lance. E o segundo, cara, o Martirona lá, ele dá uma caneta no Garro, e até eu tava ouvindo a transmissão pela ESPN, né? O Zé da Fiel, o Zé Elias, fez a leitura correta. Cara, tudo bem, até ali, o meio armador, na linha divisória do gramado, tomar uma caneta, não é legal, mas tá bem, né? O cara tem 60 jardas aí para atravessar até chegar no gol. Então, assim, quando ele dá a caneta e ele faz o tabelamento, cara, o Charles, ele faz uma coisa muito básica do beabá do futebol. Ele tá marcando o cara, ele marca a bola. Quando ele dá o passe, ele vai no cara. E aí, quando ele recebe de volta, o cara tá sozinho. Gente,
Mas isso é fundamento infantil. Isso é fundamento de categoria de base sub-10 hoje. O volante, e não tem mais primeiro volante, porque o Martini saiu. O volante está acompanhando o cara que está em progressão. Aí, de repente, ele passa pelo Charles. Só que aí ele dá o tapa para dar o tabelamento e receber. E o Charles vai na bola. Sendo que ele estava sendo marcado por outro cara ali, que era o André Ramalho, inclusive. André Ramalho, que também merece um capítulo. André Ramalho, que nos encantou jogando como? Jogando como? Com 3 zagueiros, numa linha de 3. Por quê? Porque o André Ramalho joga lá na linha divisória do gramado. Inclusive, o André Ramalho está... a sensação que eu tenho ao ver André Ramalho é que ele está amarrado. Porque ele está tentando se segurar, mas ele não consegue. Porque o jogo dele não é de ficar lá atrás. O jogo dele é de sair. Só que como é que ele vai sair tendo só um na sobra? Tendo só um zagueiro parceiro dele, que é o Kaká. Ele fez muito isso quando ele tinha 2. Quando ele tinha 2, ele conseguia sair para o jogo. Ele conseguia sair para o jogo tranquilamente. Ele virava um primeiro volante praticamente do Corinthians. Agora, eu sinto ele travado, porque ele quer fazer isso e não pode. E mesmo quando ele faz, ele expõe demais o time. Então, assim, a queda do André Ramalho tem a ver com isso, e o treinador, que está no dia a dia, não enxerga, que está acompanhando os jogos, não enxerga. Eu e você estamos vendo isso. Estamos vendo que o André Ramalho parou de jogar. E por que ele parou de jogar se ele é bom jogador? Bom, você pode colocar na conta da questão física, do final de temporada e tal, mas não é só isso, gente. Não é só isso. O modelo tático também está ferrando com o cara, porque ele não está conseguindo desenvolver o jogo que ele já desenvolveu, quando ele tinha retaguarda, quando ele tinha jogadores ali para ele poder jogar. Agora não. Então ele se poda para fazer isso. Quando ele vai, ele deixa o sistema exposto. E aí você tem um Charles que bateu cabeça, que saiu, fizeram ele de bobinho. Aí o Corinthians toma um empate. Aí depois disso, o que acontece? O Alex Santana, vem cá. Agora você entra no lugar do Charles. E assim, se o Charles não tivesse cansado, não era o Charles para sair. Vocês sabem quem era para ter saído, né? Era o Romero. Ah, Chico, mas ele acabou de entrar. Onde que está escrito na regra que ele não pode fazer isso? Eu sei. O Romero é um cara querido do elenco, é um cara querido do clube, é um cara querido pela torcida. Pô, é uma sacanagem você fazer isso com o jogador, você botar o jogador e tirar, mas o erro foi dele. Era a maneira dele corrigir o próprio erro, de matar no peito e dizer: Romero, desculpa, eu errei, então eu vou ter que corrigir. Me desculpa, mas eu vou ter que te tirar. E pronto, acabou. Ou a gente vai pensar na amizade ao invés do bem pro time. Naquele momento era tira o Romero e bota o Alex Santana. Porque eu vou dizer mais, hein? Se o Charles cansasse para botar o Bidon, ok, mas o Bidon entrou medonhamente mal. Mas assim, muito mal, errando tudo. Parecia que a chuteira não era a mesma, adequada para o gramado. Parecia que ele não estava. Cara, parecia que ele estava vindo de Marte. Parecia que ele estava assim, não sabia onde estava. O Bidon errou tudo. O Bidon não conseguiu jogar. O Alex Santana, porra. Aí eu pensei comigo, eu falei, puta que pariu, que sacanagem. A gente chegou nesse ponto aqui do Ramon ter que botar o Alex Santana, mas no pior jogo para o Alex Santana voltar. Mas no pior. Gramado pesado, encharcado, com a bola não parando, todo mundo escorregando, dando carrinho para lá e para cá. O cara acabou de voltar de lesão. E o primeiro jogo do cara é esse. Mas, enfim, necessidade, o cara teve que entrar. Não fez um mau jogo, mas perdeu um gol feito, né? Mas tudo bem. O Romero também perdeu, o Memphis também perdeu. O Memphis perdeu um gol que ele mesmo construiu, né? Que ele mesmo criou. O Romero perdeu um gol inexplicável. Que também, sei lá, será que o Yuri Alberto não era melhor ter cabeceado pro gol? Ele tenta servir o Romero, tá chegando o Matheus Bidu, o Romero dá uma de Yuri Alberto, né? Lembra quando uma vez ele tentou parar uma bola assim, deu uma puxeta para cima, assim, num lance completamente bizarro. O Romero fez praticamente a mesma coisa, mas pior, né? Porque ele estava embaixo da trave. Então, assim, o Ramon mal, perdido. Ele tá se inviabilizando. Porque, assim, o time não foi bem, alguns jogadores estão deixando a desejar, mas o Ramon tem cometido escolhas, assim, assustadoras. Eu tô assustado com as escolhas do Ramon. Ele tirar um volante hoje e botar um atacante,
Aí no final, ele coloca, como eu falei, né, o Bidon, o Coronado lá no final e o Mateuzinho. Não deu para entender muito bem o que ele pretendia. O Coronado, sim. O Coronado eu imaginei que fosse entrar no jogo, até mais cedo. Aliás, achei até que ele fosse ser titular. Não foi. E o Coronado também, com exceção de uma jogada ou outra, também não entrou bem. Porque aí tem uma situação que me parece clara também, né? E aconteceu isso no jogo. Cara, a bola queimando no pé dos jogadores. Mas assim, queimando. A gente chegou a fazer vídeos aqui, gente, lives. Eu dizia, eu quero morar no Corinthians das Copas. O Corinthians das Copas joga leve, joga solto, joga sem responsabilidade, sem pressão. Mudou, né? E aí, qual o diagnóstico disso? Essa pressão sobre o Ramon que está refletindo no elenco são as escolhas do Ramon que estão descontentando o elenco e aí os caras já não confiam mais no técnico a ponto de não conseguir mais fazer, não conseguir mais ter a tranquilidade para fazer o que precisa ser feito dentro de campo. O que está acontecendo? Porque hoje me lembrou o Corinthians do Brasileiro. Aquele Corinthians que toma um gol, que se abala, que a bola queima, que não sabe o que fazer com a bola, que perde gols inacreditáveis. É o Corinthians do Brasileiro. É o Corinthians do jogo contra o Inter. Só que contra o Inter ainda jogou melhor, hein? Contra o Inter ainda merecia a vitória. Não fosse a cagada do Ramon nos minutos finais, em recuar o time, o Corinthians teria vencido o Inter e bem, e merecendo vencer. Hoje, cara, hoje, o segundo tempo, gente, na boa, foi desesperador. Foi desesperador. Era assim, ó, eram erros, assim, do cara tá na minha frente, assim, sabe? Eu dar o passe pro cara fora do pé dele, a bola sair pela linha lateral. Eu sair dominando a bola, assim, numa arrancada, adiantar muito a bola e perder. Eu dar um passe pro jogador que está do lado e esse passe ser muito apertado a ponto de armar um contra-ataque. Os caras conseguiram errar tudo, tudo. Então, assim, a perna dos jogadores do Corinthians hoje estava pesando 1 tonelada. E o que está acontecendo? Porque, assim, o que deveria ser feito, na minha opinião? Pô, o Corinthians tem o Cuiabá agora, segunda-feira. Venceu bem o Atlético Paranaense. Se vencer o Cuiabá, tem uma condição boa de sair da zona. Tá numa toada teoricamente interessante. Mas será que a eliminação para o Flamengo pesou tanto? Abalou tanto assim esses caras? A ponto de no primeiro jogo. O que acontece com a vitória parcial do Corinthians? Bom, primeiro que toma um gol inacreditável com 6 minutos. Tem forças para virar. O Memphis faz uma jogada absurda, espetacular. O Yuri faz um golaço, faz outro golaço. 2 gols na conta do Yuri. Com o Memphis também jogando muita bola no primeiro tempo. E o Corinthians deixa empatar, cara. E o Corinthians cede o empate. E o treinador me abre o time de novo. Pô, assim, gente, se tem uma posição que o Corinthians tem jogador, é no sistema de volantes, é no meio-campo. Se tem um modelo tático que funcionou, pô, não é possível, gente. Não é possível. Assim, parece piada, mas assim, esse mesmo treinador, há 2 semanas, atropelou o terceiro colocado do Brasileiro, o Fortaleza, jogando como, gente? Com 3 volantes e um meia. Com 3 volantes e um meia. Na primeira oportunidade dele no jogo, ele tirou um volante e botou um atacante. Que não funcionou contra o Flamengo no jogo da volta. No jogo da ida contra o Flamengo, ele botou 2 meias ainda. E os 3 atacantes não funcionaram em vários jogos. Na primeira oportunidade ele fez isso. E aí quando ele percebe que o Romero não tá bem, que o Romero não se encaixou no jogo, em que ele expôs demais o meio-campo, que ele tá precisando de um volante, ele espera. Aí vai pro intervalo. Tá 2-1 pro Corinthians. Ele tá no intervalo, tá 2-1 pro Corinthians. O Racing começa atacando, ele não muda. Ele não muda no intervalo. O Racing começa atacando, ele não muda, até que ele toma o gol. Aí ele muda.
Olha, olha, é tão assustador que eu quase não consigo acreditar. Porque, gente, não é difícil. Não é difícil. Você em casa, no estádio, seja lá onde você estiver nesse momento assistindo a minha live aqui, a nossa live, né, que a gente faz juntas, ela aqui, faz juntos. Eu daqui a pouco vou abrir para os comentários aqui, já tem, obviamente, muita gente batendo no Ramon. Mas você que está me acompanhando aqui, não é difícil, né? Você está fazendo a mesma leitura que eu, que qualquer pessoa faria. Por quê? Corrones, o cara que está na beira do campo, que está vendo o jogo, que tem o dia a dia, que é um treinador experiente. Pô, o cara treinou o Al Hilal, o cara foi campeão de Libertadores com o River. Como? Como que esse cara não enxerga o que está acontecendo? Tem uma coisa muito errada, gente. Tem alguma coisa. O cara simplesmente travou o HD dele e do filho. Não pode ser, gente. O que está acontecendo? Ai, ai, olha. Bom, não resta mais nada a não ser fazer uma epopeia, uma guerra na Argentina, em Avejaneda, onde os caras vão bater até na mãe dos jogadores do Corinthians, onde o árbitro não vai marcar porra nenhuma. Vai ser uma guerra em Avejaneda. 3 dias antes do clássico. 3 dias antes do derby. Então, parabéns aos envolvidos, porque o jogo de hoje era para o Corinthians obter uma condição interessante. Claro que do outro lado tem um adversário, né? Você não vai imaginar que você vai ganhar bem e golear todos os adversários, mas aqui ganha o jogo. Ganha o jogo, ganha por 2-0, 3-1. Ok, ganha o jogo. 2 gols de diferença, melhor ainda. Para justamente no jogo da volta, cara, você reforçar o teu banco, ver quem tá melhor, quem tá não sei o que e tal. Se precisar, recorre ao banco, você tem uma vantagem. Porque na segunda-feira tem um derby que vale muito, muito, muito mais do que a rivalidade. Vale o Campeonato Brasileiro, vale 3 pontos preciosos. Jogo em casa. Palmeiras brigando pelo título. Corinthians brigando para não cair. Olha o tamanho desse derby. 3 dias antes é o jogo contra o Racing.